Eu decidi jogar Sons of the Forest e meu objetivo é encontrar Edward, Barbara e Virginia Puffton que estavam perdidos nesta ilha. Porém, quando eu e minha equipe estávamos chegando na ilha, fomos recebidos com alguns disparos e nosso helicóptero começou a perder o controle e cair em direção ao mar. A queda foi muito alta que deixou alguns tripulantes gravemente feridos e outros nem aguentaram. Quando eu vi a água entrando na aeronave, eu tentei sair o mais rápido possível. Após algum tempo nadando, eu consegui chegar na beira da praia e, para minha sorte, a minha mochila e meu kit de emergência tinha caído bem ali. Então logo coloquei a mochila nas costas, peguei o kit de emergência e fui em busca de companheiros de equipe. Logo encontrei o Kelvin na beira da praia, mas ele não estava me ouvindo. Eu fiz alguns sinais e nada, então eu decidi olhar os ouvidos dele e pareciam estar bem machucados, mas ele ainda me entendia. Então eu pedi para que ele pegasse alguns gravetos para a gente fazer uma fogueira, enquanto eu abria o meu kit de emergência. Aproveitei para olhar algumas caixas de suprimentos que acabaram caindo do helicóptero e depois ajudei o Kelvin a pegar alguns gravetos. Pedi para o Kelvin me seguir, pois já era quase meio-dia e não tínhamos alimento e nem água, e no meio do caminho encontrei esta caverna, mas eu decidi não entrar nela e continuei andando pela praia, pois a prioridade era encontrar água e alimento. Depois de andar alguns metros, encontrei esse riacho, então subi seguindo ele para ver se encontrava alguma lagoa para pescar, e de repente começou a chover muito, então comecei a andar mais rápido e acabei encontrando uma cachoeira. Resolvi subir mais um pouco para ver o que tinha antes dela. Nesse momento eu já tinha andado muito e ainda não tinha encontrado comida. Depois de subir a cachoeira, atravessei o riacho na esperança de encontrar um bom local para construir uma cabana, porém tinha algumas coisas estranhas penduradas nas árvores. Então eu corri para o outro lado do riacho novamente e segui subindo pela ruazinha ao lado, e acabei avistando uma fumaça meio branca lá na frente. Então cheguei mais perto para ver o que era, e parece que tinha alguém lá. Então se agachei e observei por alguns segundos. De repente um deles olha para mim e então eu saio correndo, pois poderiam ser canibais. E depois de algum tempo correndo eu encontrei este trator. A minha esperança era que dava para utilizá-lo, mas infelizmente não dava. Então dei mais uma olhada no perímetro e acabei encontrando esse carrinho de golfe abandonado com algumas baterias. Aqui tinha até um lugar para cavar, mas eu não tinha pá e nem sabia como fazia uma ainda. Então quando eu me virei para trás encontrei esse outro carrinho de golfe e, para minha felicidade, dava para usar. Então esperei o Kelvin entrar e decidi subir até o final da cachoeira para ver o que tinha lá em cima. E no meio do caminho encontramos esse lago, então eu decidi parar para ver o local. Ali tinha um lago enorme, tinha alguns peixes também, então eu decidi ficar por aqui mesmo. No mesmo dia, mais cedo, pedi ao Kelvin para pegar alguns troncos, enquanto eu ia fazendo uma lança para caçar. Então fui no lago ao lado para pegar alguns peixes, e acabei conseguindo pegar 3. Então eu tinha alguns gravetos e algumas pedras e fiz uma fogueira para poder assá-los. Enquanto eu e o Kelvin estava esperando o peixe ficar pronto, ele levanta e aponta para o lado. Então eu olho e vejo esse canibal. Eu até levei um susto, mas ele não parecia ser agressivo. E de repente eu olhei para o lado e quando eu olhei de novo, ele tinha sumido. Olhei até em cima da árvore, mas não vi nada. Então peguei os peixes rapidamente da fogueira e logo já comi um, pois estava morrendo de fome. Depois fui cortar algumas árvores para pegar uns troncos. E pedi para o Kelvin me ajudar também, porque já ia escurecer e a gente não tinha onde passar a noite. E depois de cortar algumas árvores, eu comecei a construir nossa cabana. Depois de algumas horas pegando tronco para construir minha primeira cabana, a noite já estava chegando. Eu até tentei acender o meu isqueiro, mas não clareava nada. Então eu lembrei que eu tinha uma lona na minha mochila. Com ela eu conseguiria fazer uma barraca para passar a noite. E logo quando amanheceu, eu já tomei o meu café da manhã. Comi aquele último peixe que eu tinha pescado no dia anterior. E até tomei um golinho da água suja do rio, pois estava com muita sede. Depois fui atrás do Kelvin e pedi para ele pegar mais alguns troncos para a gente finalizar a nossa cabana. E passado então algum tempo construindo, só faltava abrir aqui para fazer a porta. E assim que terminei a porta, eu escutei um grito vindo do meio da floresta. Então resolvi chamar o Kelvin para ir comigo ver o que era. Entramos no carro e fomos em direção ao grito que ouvimos. Andamos por poucos metros e avistamos uma fumaça vermelha. Então chegando um pouco mais perto, eu pude ver que era um sobrevivente. Ele estava sentado encostado em uma placa, então quando eu me agachei para falar com ele, ele desmaiou. Então eu resolvi dar uma olhada no local, pois tinha vários suprimentos. Acabei encontrando um machado, vários energéticos, um rádio, várias caixas cheias de suprimentos interessantes e até um painel solar. E para minha surpresa, uma panela também. Depois de olhar tudo, eu e o Kelvin voltamos para
para o carro. Assim que eu entrei no carro, eu escutei outros gritos e o Kelvin até se agachou. Depois de ter achado vários suprimentos naquele acampamento, eu e o Kelvin voltamos para nossa casa. E chegando em casa, eu logo fui acendendo a fogueira para poder ferver a água. Depois peguei a panela e fui enchê-la no rio. Uma panela cheia de água era só colocar na fogueira e esperar ela ficar boa para tomar. Enquanto a água fervia, eu resolvi coletar algumas pedras para depois fazer uma estrutura mais reforçada para a nossa cabana. E depois de algum tempo eu fui provar a água e estava muito boa. Logo em seguida eu folhei o meu caderninho de construções e tive uma brilhante ideia. Depois de dar uma olhada no meu caderninho de construções, eu resolvi pegar alguns gravetos para construir um depósito de troncos. Enquanto a gente pegava alguns gravetos, o Kelvin avistou um canibal. Eu acho que ele já estava ali há algum tempo. E assim que ele desceu da árvore, eu tentei desferir alguns golpes defensivos nele para tentar assustá-lo. Mas não adiantou muito, ele ficava por ali em cima das pedras, pulava, virava cambalhota, corria, subia nas árvores. Ele não parecia ser agressivo, então deixei pra lá e continuei pegando alguns gravetos, quando de repente escutei algum barulho na água e fui lá ver o que era. O barulho vindo da água era o canibal que tinha se afogado, então eu tirei-o rapidamente para não contaminar a água. E depois finalizei o depósito de troncos e também o de pedras. Então eu aproveitei para pegar algumas pedras e já colocar ali, enquanto o Kelvin pegava alguns gravetos. Aproveitei também para construir esse depósito de gravetos, pois iríamos precisar de muitos. Logo após pedi ao Kelvin para que começasse a pegar alguns troncos. Já estava quase anoitecendo, então eu fui preparar a janta, quando de repente eu olhei para o lado e avistei esta mulher. E ela levantou e saiu correndo. Eu fiquei sem entender nada, ela correu para muito longe. No dia anterior eu construí mais uma fogueira e antes de dormir comi um peixe. Assim que amanheceu, fui no rio pegar mais um pouco de água para ferver, pois a minha havia acabado. E depois fui ajudar o Kelvin a pegar alguns troncos para completar o depósito, quando de repente eu me deparo com esse canibal mascarado. Eu fiquei na defensiva e ele até chegou perto de mim para me observar e eu não fiz nada. Ele deu uns gritos, se esquivou e então eu tive a ideia de pegar o rádio para ver se ele gostava. Mas ele não gostou muito e começou a me atacar, então eu fui me afastando para ver se ele parava. Ele continuou, então eu tive que fazer isso aqui. Eu me livrei desse canibal que me atacou no dia anterior. E depois eu fui tomar um banho, pois fiquei cheio de sangue. Então depois eu abri essa bolsinha de pele que o canibal tinha me dropado. E aproveitei e tomei esse remédio, pois estava com a minha vida um pouco baixa. Depois eu peguei o carrinho de golfe e fui em direção ao ponto roxo que estava no mapa. Chegando lá eu encontrei alguns suprimentos e também essa corda. Então vi essa outra corda amarrada na pedra e decidi cortá-la. E eu escutei um barulho de algo caindo, parecendo que estava amarrado na corda. Então eu resolvi descer para ver o que tinha caído. Chegando lá eu encontrei este militar. Parecia que era da outra equipe que chegou na ilha junto conosco. Dei uma olhada para ver o que tinha de suprimentos que eu podia usar. Então eu encontrei essa lanterna, quando eu escutei um barulho vindo da minha esquerda. Quando eu fui olhar, era um canibal. Então eu logo me afastei, pois poderia ter sido ele que teria amarrado o militar nessa corda. Essa mulher apareceu na minha cabana outra vez. No vídeo anterior eu estava fugindo de um canibal, quando eu avistei no meu GPS um outro pontinho laranja, então eu resolvi ir até lá. Quando eu estava quase chegando lá, eu avistei essa caverna, então era ali que estava o pontinho laranja. Chegando mais perto, avistei esses dois bombeiros já sem vida, e também tinha essa carta. E se você sabe o que está escrito nela, deixe nos comentários. Resolvi então entrar na caverna, mas antes tinha que quebrar essas madeiras para poder entrar. Assim que eu entrei, eu vi algumas coisas estranhas no chão. O que será que poderia ter ali dentro?